reiniciando. Bom, aqui está uma representação. Deixa eu ampliar aqui novamente. Uma representação da lâmina, né? Como eu falei para vocês, os soros são padronizados e a tipagem de lâmina não é a tipagem aplicável hoje. É uma tipagem que nós fazemos em último caso, tá? Quando, por exemplo, nós estamos lá na agência transfusional e precisamos imediatamente pegar uma bolsa sanguínea lá. Aí o que a gente faz? Bom, existe aquela pressão toda, né? Uma prova cruzada, para vocês terem uma ideia, do início ao fim, desde o processo que você pega a bolsa, tira ela da geladeira, deixa ela chegar à temperatura ambiente, começa a fazer a reclassificação sanguínea dela, todo esse processo aí dura de 40 a 50 minutos. Mas muitas vezes você tem que acelerar o processo porque a pessoa está entrando em choque hipovolêmico. Então existe um formulário de pedido de hemotransfusão no qual o médico ele assinala lá a prova cruzada de urgência. Né? Essa prova cruzada de urgência é com ausência de testes de compatibilidade. Ele assume o risco que ele não precisa do teste de compatibilidade para passar a bolsa para o paciente devido à gravidade do paciente. Então, neste caso, o que a gente faz? Primeira coisa, se o médico assinala que ele se responsabiliza, que ele exige uma bolsa de hemotransfusão sem testes de compatibilidade, então nossa primeira alternativa seria estar aviando hemácias O negativo, que são hemácias que não possuem aglutinogênios em sua superfície, nem da classe A, nem da classe B, nem RH, hemácias rhesus, certo? Então seria aquela hemácia completamente viável, seria o verdadeiro doador universal. A chance de você ter uma reação transfusional com esse tipo de hemácia é muito raro, mas ao mesmo tempo a chance de você ter essa bolsa em estoque na agência transfusional também é muito baixa, porque assim como o sangue AB, o sangue O é um sangue O negativo, é muito raro, tá? Não é muito raro, ele é incomum. O sangue muito raro seria o AB negativo, que é o sangue mais raro que temos, tá? O sangue O negativo seria aí um sangue incomum, que não na verdade é difícil de achar, é difícil de ter sobrando nos hemocentros justamente pela sua utilização, tá? Que seriam essas provas cruzadas de urgência. Mas isso no caso nós não temos lá na nossa agência transfusional o sangue do tipo O negativo e o paciente está perdendo sangue, ele está chocando e o médico está fazendo pressão. O que nós fazemos? Aí sim a gente pega e faz uma tipagem na lâmina, tá? A gente vai ter a amostra do paciente, né? Então a gente coloca lá rapidinho as gotinhas de sangue e colocamos os antissoros lá. Aí sim, se ele der uma reação forte, visível, eu já posso partir para a minha opção, que seria o isogrupo, que é o mesmo grupo do paciente. Então, por exemplo, eu fiz lá a minha tipagem em lâmina rapidinho lá, foi reações fortes, bem visíveis, que o paciente possuía A positivo, tá? A com RH positivo, B negativo. Então, são reações que eu tenho certeza que foram positivas. Então, eu posso ir lá na minha geladeira da agência transfusional, se tiver o pedido do médico assinalado como urgência, pegar um sangue A positivo e entregar esse sangue, tá? Mas eu não faço somente a entrega desse sangue. Eu tiro uma porção do sangue, que é um macarrãozinho que vem junto com o sangue, que contém ali a amostra para você fazer os testes de compatibilidade. Eu tiro esse pedacinho de macarrão e entrego o sangue. E simultaneamente eu vou fazendo a prova cruzada, mas eu já entreguei o sangue. Então, até o médico, porque é todo um processo, não é tão simples. Na hora que o sangue chega na ala lá,
o paciente vai ter que pegar um acesso venoso, às vezes o paciente está hipovolêmico, ele está sem veia, então o enfermeiro demora para achar um acesso calibroso. Muitas vezes o médico ele tem que fazer um acesso central, que é pegar um vaso profundo através de um micro procedimento cirúrgico, no qual ele acha um vaso central mais profundo, quando a pessoa não tem um acesso periférico bom. Então, até fazer esse procedimento, até colocar o sangue na bomba de infusão, isso é um procedimento que demora. Então, enquanto o sangue foi despachado, você continua fazendo os testes de compatibilidade. Mas aí, de forma rápida, você saber que grupo sanguíneo você pode pegar, você faz um teste de lâmina. Tá? Se ele for bem visível, te der a certeza no momento, aí você libera por ele. Agora, por exemplo, eu faço um teste na lâmina que deu A negativo. Aí eu já não libero. Por quê? Porque o A eu tenho certeza que ele é. Ele deu A, o A é um anticorpo forte que ele vai dar uma reação bem visível. Mas o RH, lembra que eu falei para vocês que o RH existe pessoas que são RH fraco. Elas têm baixa quantidade de aglutinogênios em sua superfície das células, tão baixa que os anticorpos, quando nós colocamos em contato, não revelam. Aí nós temos que potencializar através de uma segunda técnica, que seria a pesquisa do defraco, tá? Onde nós fazemos uma lavagem nas hemácias, tá? Permitindo com que essas hemácias fiquem livres de qualquer interferente, expondo justamente o antígeno RH presente, tá? E colocamos um soro que potencializa a revelação desse eventual RH, que seria o soro de Cumbres, através de um procedimento de lavagem e incubação. Aí sim, depois desse procedimento, se eu verificar que não ocorreu aglutinação, aí sim eu posso afirmar que essa pessoa é RH positivo. Porém, se depois desse procedimento ocorrer qualquer vestígio de coagulação, aí sim eu tenho que classificar a pessoa como RH fraco ou defraco, que é considerado como se fosse uma pessoa RH positivo. Então ela pode, apesar da reação ser negativa em princípio, ela tem antígenos D, de modo que são revelados pelo método da potencialização, que seria o teste do defraco. Então, ela é considerada RH positivo. Então, são esses os casos práticos que eu falo que vocês precisam ter bastante cuidado caso venham trabalhar com provas cruzadas, tá? E assim, uma coisa que eu chamo atenção para vocês, o Hemominas, tá? Não só o Hemominas aqui de Pouso Alegre, no qual nós somos filiados, mas os diversos, né, centros, os hemocentros no Brasil, eles fazem concurso a todo momento. Então fiquem de olho, tá? Que o biomédico é o principal profissional envolvido nos hemocentros. Então sempre abre concurso, tem um site muito bom que é o PCI Concursos. Fiquem atentos lá, porque o Hemominas é uma instituição que paga muito bem aos profissionais e é muito interessante trabalhar com isso. Porque a parte de hemocentro não é apenas a parte de teste de compatibilidade, tá? Isso é apenas uma fração do trabalho que é executado no hemocentro. A outra parte está relacionada à triagem do paciente, como que é feita, a parte da própria extração sanguínea, né, no qual você coloca, acompanha o paciente, faz a punção, o sangue é captado, a captação do sangue. Depois nós temos os testes pré-transfusionais que a gente faz no sangue dentro do hemocentro, que são aquelas sorologias, pesquisa de doença de Chagas, sífilis, AIDS, hepatites virais, né? Então são diversas sorologias que são realizadas, todos por profissional de análises clínicas, principalmente os biomédicos atualmente.
tá bom? Então fiquem atentos que é um campo de atuação muito importante. E fora isso, tem os hospitais que trabalham com hemocentros, né? Com agências transfusionais, desculpe. Né? Tem os hemocentros que são responsáveis pela captação, testes pré-transfusionais, e depois nós temos as agências transfusionais que são responsáveis pelo teste de compatibilidade. Geralmente essas agências transfusionais estão vinculadas a um hospital, né, no qual ele presta esse serviço. Aqui nós temos a prova cruzada realizada em tubo. Qual que é a diferença da prova cruzada? Nossa, ia falar palavrão, é prova cruzada que eu falei. Desculpa, gente, estou já engasgando aqui, estou com a garganta já falhando. Mas a prova cruzada em tubo, o que ocorre? Enquanto na prova cruzada em lâmina ou na teste de tipagem em lâmina nós temos ali apenas o fator visual, né, que pode variar de pessoa para pessoa, sua acuidade visual, né? Na prova cruzada de tubo ou tipagem sanguínea em tubo, nós temos ali um fator físico envolvido, que seria a centrifugação. Esse processo, através da centrífuga, claro, nós colocamos o sangue juntamente com o anticorpo específico a cada grupo sanguíneo e ao grupo RH, e submetemos essa amostra a um processo de centrifugação com uma velocidade de aproximadamente 3.500 RPM durante 30 segundos em média, tá? Que ocorre? Ocorre um efeito catalisador, no qual, sobre o processo de centrifugação, ele vai forçar a ligação das aglutininas aos aglutinogênios, formando um complexo bem estável e visualmente mais fácil de ser evidenciado. Então, quando se forma, né, realmente, ele vai formar o chamado botão de hemácias, que é literalmente um círculo, né, concêntrico ali, onde todas as hemácias, através da fusão exercida pelo efeito de centrifugação, elas vão se unir de forma bem estável, tá? Formando este botão. Enquanto, quando não ocorre essa fusão devido ao processo de centrifugação, ocorre a dissolução do botão a partir do momento que você faz a homogeneização do tubo. Tá? Então, quando vocês pegam uma prova cruzada em tubo, é muito mais fácil de ser visualizada. Tá? Então, hoje, os hemocentros, eles condenam literalmente a prova cruzada em lâmina, tá? Devido ao processo da acuidade visual, que pode ser variável e reações fracas podem deixar de ser evidenciadas. Então, o procedimento que se faz seria a tipagem em tubo, tá? E qual que seria a técnica de tipagem em tubo? Bom, primeiramente nós temos que pegar a hemácia, o sangue coletado em sangue total com o anticoagulante EDTA, certo? Daí nós fazemos uma suspensão de hemácias, aonde nós colocamos de 1 a 2 ml de soro fisiológico, tá? Daí depende do quão forte você quer que fique a reação, e você coloca ali 100 microlitros das hemácias centrifugadas, só da papa de hemácias. Você centrifuga previamente o tubo, né, coletado com EDTA. Você vai com a pipeta lá embaixo, onde ficou o depósito de hemácias, e aspira 100 microlitros. E nessa suspensão ali de soro fisiológico, você coloca as hemácias. Então você faz uma suspensão mãe, tá? A partir dessa suspensão mãe, aonde acredita-se que fique ali uma proporção
cerca de 5% de hemácias, você retira dessa suspensão mãe 100 microlitros e coloca nos tubos etiquetados como anti-A, anti-B, anti-AB, anti-RH e, se quiser, também controle de RH. Tá? Daí, em cada tubo, você vai pingar o anticorpo correspondente e vai colocar na centrífuga por 30 segundos. Tá? Após esses 30 segundos, você vai tirar e vai direcionar para uma luz próxima, de preferência uma luz branca, tá? Com fundo branco. Tem um instrumento laboratorial chamado aglutinoscópio, que é como se fosse uma placa, aquela de visualizar raio-x, que você coloca o raio-x assim contra a luz, sabe? Então existe um instrumento parecido na agência transfusional que chama aglutinoscópio. Então você tira as hemácias, colocam ali, homogeneizam na frente desse aglutinoscópio. Se formar esse botão, é considerado reação positiva para o determinado anticorpo, se não, é considerado reação negativa. Mas a questão do RH fraco aqui também é válido, tá? Que o RH fraco, até em provas de tipagem sanguínea em tubo, é necessário realizar o processo de confirmação do RH. Então, no caso aqui desse tubo aqui, se não ocorresse aglutinação, o que eu teria que fazer com ele? No próprio tubinho ali que não ocorreu aglutinação, eu teria que submeter esse tubo a 3 lavagens. Tá? Como seriam essas lavagens? Você completa ele com soro fisiológico, coloca na centrífuga a 3.500 RPM por 1 minuto e meio. Aí você vai formar um botãozinho de hemácias lá embaixo, tá? Mas tem que tomar cuidado que esse botãozinho vai dissolver. Aí você vira e repete o processo. Aí vira sem deixar o botão de hemácias cair. Fez isso 3 vezes, então o sangue está lavado. Você retirou todos os possíveis interferentes, expondo os radicais das hemácias ali, da superfície das hemácias, para ver se tem algum resquício de antígeno RH. Bom, aí você fez o procedimento de lavagem, aí você vai pingar a gotinha de soro de Cumbres, que seria um soro para pesquisas, para potencializar a reação, tá? É um soro de cor verde chamado soro de Cumbres, e coloca esse sangue incubando no banho-maria por 15 minutos. Depois disso, você volta e centrifuga novamente. Se a partir daí continuar não formando aglutinação, aí sim você pode garantir que esse RH é um RH fraco, é um RH negativo, tá? Ou se a partir do momento que ele fizer qualquer aglutinação, aí sim nós podemos classificá-lo como RH fraco, tá certo? Partiu para o próximo aqui. Então, o sangue RH negativo não pode receber sangue RH positivo, mas pode doar para o sangue RH positivo. Então, a questão do RH aí nós vamos ver que tem uma situação clínica muito comum relacionada ao RH, que seria justamente uma mãe que ela é RH negativo e ela está esperando uma criança RH positivo, né? Ela recebeu essa criança possivelmente possivelmente não, logicamente pegou o gene RH paterno, desenvolveu RH positivo e a mãe é RH negativo. Então, isso ocorre uma reação de sensibilização em uma primeira gravidez. Tá? Se novamente essa mãe não tomar os devidos cuidados, que eu vou falar para vocês depois quais seriam, engravidar novamente e o pai fornecer o GNRH para a criança e essa criança também na sua segunda gestação foi RH positivo, aí a mãe já vai ter sido sensibilizada, então ela vai produzir uma grande quantidade de anticorpos anti-RH que atacará diretamente a criança. Então a criança irá desenvolver o quadro chamado eritroblastose fetal.
no qual essa criança vai ser atacada literalmente pelos anticorpos maternos, pode nascer com malformações, além de uma anemia severa e uma grande quantidade de eritroblastos em seu sangue periférico, que dá o nome à doença, tá certo? E como nós poderíamos evitar isso, tá? Na primeira gestação, ao perceber, fazer o exame pré-natal, que a mãe é RH negativo e ela é casada com uma pessoa positiva, né? Quando a criança nasce, logo em seguida se faz a tipagem da criança, tá? Se essa criança for RH positivo, em 72 horas a mãe tem que ser submetida a uma injeção chamada Matergan, tá? Que ela contém uma quantidade muito grande de antígenos que vão anular a sensibilização que ela iria desenvolver, tá certo? Então vai ser uma injeção que vai anular esses anticorpos para que o organismo não chegue a ser sensibilizado nesse período de 72 horas. Aí, em uma próxima gestação, poderia sim, caso for RH positivo, não desenvolver a eritroblastose fetal, porque a etapa de sensibilização foi inativada por via farmacológica, através de uma injeção antigênica que anulou ali aqueles anticorpos que iriam estar sendo formados nas primeiras 72 horas, tá? Essa é uma questão muito importante, obrigatória, tá certo? Que depois a gente vai desenvolver na segunda etapa da aula. Passando aqui para o próximo. Então aqui está novamente, eu vou pular essa parte aqui que eu acho que a gente já trabalhou até exaustivamente, né? Mas rapidamente aqui, só para vocês terem uma noção da tabelinha, né? Bastante útil aqui. O AB pode receber de todos, o A só pode receber de A e O, né? E por aí vai. Para quem que ele doa. Então essa é uma tabelinha de consulta. Mas eu acho muito melhor vocês desenvolverem o raciocínio daquela forma que eu falei para vocês. Pensem na hemácia, pensem no que está na superfície da hemácia. Então, o que está na superfície da hemácia, o anticorpo que vai estar no plasma vai ser o anticorpo oposto. Então, quer dizer que ela não pode receber o sangue oposto. Então, acho que trabalhando dessa forma fica mais fácil. Você entende, não precisa decorar, tá certo? Vamos passando aqui. Tô demorando aqui para carregar o meu. Aqui, no caso, eu falei para vocês da eritroblastose, né? O que ocorre é esse contato aqui, o contato, as trocas que ocorrem entre o feto e a placenta. Então, como a mãe ele é RH negativo, o feto ele é RH positivo, ocorre um processo de sensibilização na primeira etapa. Então, quando ocorre esse processo, a partir do momento que a criança nasce e ela é diagnosticada como RH positivo, você tem 72 horas para fazer a intervenção farmacológica de forma que você anule os anticorpos que estão sendo formados pela mãe. Tá? Isso tem que ser em 72 horas. Se você perder esse prazo, esses anticorpos vão se tornar anticorpos de memória. Essa mãe vai se sensibilizar, tá? Realmente. Aí numa próxima gestação, se ela tiver um feto RH positivo, os anticorpos da mãe irão atacar o feto e esse feto pode até a ser abortado, tá certo? Ou nascer muito doente, muito debilitado devido a esse ataque imunológico que ele está sofrendo. Beleza? Então aqui está a explicação da doença. Eu já falei para vocês, vamos passar bem rapidinho, né? Doença que acomete feto quando uma mulher de sangue com RH negativo gera um filho RH positivo. Tá, isso aí é para depois vocês
Então, gravarem, vou postar o conteúdo ainda hoje, se possível, tá? Juntamente, se eu conseguir já upar para o YouTube, também posto as partes das aulas, tá? Durante a primeira gravidez, no momento do parto, a mãe produz anticorpos anti-RH. Portanto, se o primeiro feto é RH positivo e a mãe não tomar o soro anti-RH, né, que seria uma injeção chamada Matergan, que seria uma intervenção farmacológica dentro das 72 primeiras horas, que destrói as hemácias RH fetais. O segundo feto, ao nascer RH positivo, pode ser acometido por uma anemia, ter produção excessiva de bilirrubina, tá? Isso aí, a bilirrubina já seria a bilirrubina indireta, referente à hemólise, tá? Nós vamos estudar essa parte mais em bioquímica, mas a bilirrubina, nós temos a bilirrubina direta, relacionada a lesões hepáticas, e a bilirrubina indireta, relacionada principalmente à hemólise, que é a quebra do sangue. E de qualquer forma, tanto uma bilirrubina quanto outra, quando ela chega em altos níveis, ela começa a afetar o sistema nervoso central. Então a pessoa pode ter atraso cerebral, pode ter danos neurológicos irreversíveis, tá? Então, além da icterícia, é claro, danos cerebrais até morte. Beleza? Passando aqui. Então, a genética do sistema BO. Essa parte genética aqui é aqueles quadrinhos que vocês viram, acho que no segundo grau, no qual você vê a probabilidade, né, de uma pessoa nascer A, nascer B ou nascer O. Então, ela é caracterizada pelos famosos IA e B Izinho, né? Então, você faz aquele quadrinho. Eu gosto de fazer isso na parte de demonstração na tabelinha mesmo, que fica bem mais didático. Você coloca lá os alelos IA, no caso, se o pai for homozigoto, ou se o pai for heterozigoto, né, se ele tiver o gene recessivo I. Então você faz o cruzamento genético e você vê a probabilidade dele ser um determinado tipo sanguíneo, tá? Então, como aqui o slide está pronto, não dá para fazer essa representação para vocês, infelizmente. Mas se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver como que é fácil fazer. E você tem a porcentagem de 25 a 100% de chance de determinado grupamento sanguíneo. E isso aí funciona para toda a genética que possui genes dominantes e genes recessivos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, o sangue A, ele pode ter dois tipos de gene. Então, pode ter aquela pessoa que é A puro, né? Que é, vamos dizer assim, puro sangue, puro sangue A, né? Que ela recebeu tanto da fração materna quanto da fração paterna, o gene A. Então, ela é homozigota. Então, ela é classificada como IA e A, tá? Quando essa pessoa do sangue A já não é sangue puro, vamos dizer assim, ela recebeu uma fração materna ou paterna A e a outra fração seria fração O. Então, são os casos de você tem uma fração oriunda de um sangue O e outra fração de um sangue A. Então, você, ao juntar, você tem uma representação chamada heterozigótica. Mesma coisa para o sangue B. Tem o puro sangue, que seria o puro sangue B homozigoto, tá? E teria a representação heterozigoto, que seria quando você recebe uma fração genética do B, que ele é dominante sobre o O, tá certo? E nós temos aqui também a fração AB. Quando a fração AB, você recebe dois genes dominantes, um A e um B. Então, como eles são dominantes, eles vão representar o sangue de dois tipos, né? Seria o tipo AB. Quando o sangue apresenta dois genes I, aí nós temos a representação do gene
O, tá? Que seria a ausência de aglutinogênios na superfície. Aí, pelos cruzamentos, né? Por exemplo, aqui, quando você tem um gene dominante sobre um gene recessivo, você vai desenvolver, né, o genótipo e o fenótipo A. Aqui é a mesma coisa, você tem um gene dominante. Então você não deixa de ser. Agora, quando você tem dois genes recessivos, que são os izinhos, você faz a forma recessiva homozigótica, que seria o O. Então agora podemos explicar como uma mulher A e um marido B têm um filho do sangue do tipo O. Mas o contrário não tem jeito, viu? Se você tem duas pessoas do sangue O, um homem e uma mulher do sangue O, você não tem como ter um filho do sangue A ou do sangue B. Aí é aquela questão, ou tem boi na linha, ou você errou a tipagem, ou existe subgrupos raros causando reações cruzadas. Então deve-se ter aquela questão, deve-se ter aquela observância, principalmente que o sangue da criança pode sofrer mutações, pode sofrer ações de anticorpos irregulares, então deve-se esperar o prazo aí mínimo de 120 dias para refazer a tipagem, para excluir a possibilidade de erro ou de boi na linha. Tá joia? Mas a questão do sangue A e do sangue B, a criança pode nascer do sangue O, como irei provar para vocês no próximo slide. Então, aqui, ó, ela, ou seja, mulher, ela é heterozigota A, quer dizer, ela tem o sangue A de forma dominante e ela tem o gene recessivo relacionado ao grupo O. E da mesma forma, ele, o pai, ele tem o sangue B, só que da forma heterozigótica. Ele tem o gene dominante B e um gene recessivo relacionado ao O. Só que no cruzamento genético dos dois aqui, existe uma probabilidade que é de 25%, tá? Neste caso aqui, de tanto ela quanto ele doarem os genes recessivos para o filho. Então, na união do gene recessivo da mulher com o gene recessivo do homem, você vai ter o fenótipo e o genótipo O. Tá certo? Você vai ter a criança que geneticamente será classificada como O, porque ela recebeu as frações recessivas de cada pai ou cada mãe. Então, neste caso, o pai A com a mãe B pode ter o filho com sangue tipo O. Beleza? E aqui, ou seja, os filhos do casal podem ter os seguintes grupos sanguíneos. Aqui são as probabilidades, como eu falei para você. Fazendo o cruzamento genético, através daquela tabelinha que a gente coloca, né? Pai, mãe, aí depois embaixo IA e I, no outro lado em cima IB e I, a gente faz o cruzamento, então a gente pode ter 25% de probabilidade dele ser AB, 25% probabilidade dele ser A heterozigoto, 25% de probabilidade dele ser B heterozigoto e 25% de probabilidade dele ser O homozigótico. Tá certo? Agora, alguns exercicinhos aí. Roberta tem sangue A. Ela pode receber de quais os tipos sanguíneos, né? Então, se ela tem sangue A, quer dizer que ela tem anticorpos anti-B. Então, ela não pode receber anti-B. Ela tem aglutinogênio, ela tem aglutininas e aglutinogênios. Ela tem, desculpe, aglutinogênio A e aglutinina B. Tá certo? Então ela pode receber do seu próprio sangue positivo, do seu próprio sangue negativo. Também
O O, que seria a ausência, tá, de antígenos ou aglutininas, então ela poderia estar recebendo também do sangue O, porque o sangue O ele tem ausência, lembra do zero, ausência de aglutininas, de aglutinogênios em sua superfície, tá certo? Até eu confundo esse negócio de aglutinina e aglutinogênio, é chato mesmo. A gente fica numa linha de raciocínio e quando vê a gente já está falando bobagem aí, mas é aglutinogênios, tá? Depois de um acidente grave, um paciente dá entrada no hospital. Os médicos verificam que não dá tempo de classificar o sangue do paciente, mas sabem que ele precisa de uma transfusão urgente. Que sangue é escolhido de imediato? Então é escolhido o O negativo. Né? Ele não possui aglutinogênios em sua superfície, logo ele não possui aglutininas também, que seriam anticorpos em seu plasma, na sua fração líquida. Então ele seria o sangue perfeito para hemotransfusão. Que tipo de sangue é conhecido por receber todos os tipos sanguíneos? Então, a pessoa que pode receber todo tipo sanguíneo seria o AB positivo. Cuidado com isso, tá? O AB negativo, ele só pode receber do A, do B ou do O, caso o RH seja negativo, tá? Agora, o AB positivo realmente pode receber de qualquer um das possíveis tipagens sanguíneos, tá bom? Bom, essa parte aqui eu vou deixar para a segunda etapa da aula, tá certo? Que seria relacionada aos testes complementares da tipagem sanguínea. Aí a gente faz algumas perguntinhas, beleza? Enquanto isso, se vocês quiserem aproveitar que vocês estão aí na aula, vão dar um chegadinho lá na hora do intervalo, caso vocês não forem parar para uma deliciosa refeição noturna, né? Façam já lá de uma vez as atividades de frequência, já que vocês estão aí com o computador na frente, né, para vocês garantirem a sua presença marcante em minha aula e poderem assim caminhar com é, destreza até a mesa onde receberão o famoso diploma de biomédico, tá bom? Gente, então vou dar um intervalinho aí, daqui a pouco voltamos para a segunda etapa, tá joia? Valeu, obrigado. Estou gravando aqui. Gravação realizada com